Queridos irmãos e irmãs, a cena que o Santo Evangelho nos apresenta hoje é bastante conhecida e, dentro da narrativa de São Mateus, é um pouco mais reduzida, menos detalhada, conservando o núcleo da sua dinâmica. Nós estamos diante de uma cena muito dinâmica. Enquanto o Senhor se move para a casa do chefe, como aparece aqui, um outro milagre acontece. O da mulher que sofre de hemorragia. Então o texto começa dizendo: enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se. É muito interessante que aqui não diz que é um rabino, que é um mestre da lei. Fala de um chefe, de um dirigente. Dentro do contexto do Evangelho de São Mateus, isso é interessante porque a comunidade cristã de Jerusalém, oriunda do judaísmo, carregava em si uma certa ferida em relação aos judeus. Então, é um modo de também fazer aquilo que os latinos chamam de captatio benevolentiae. Ou seja, São Mateus descreve a cena, diz um chefe, um dirigente, ao invés de falar de um chefe de sinagoga, propriamente dizendo, ou de um líder judeu, deixa de um modo um pouco mais genérico. Ele inclinou-se profundamente diante de Jesus, como fazem os orientais, aquela inclinação profunda, e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. A cena se dá no contexto de uma refeição. Jesus estava na refeição em casa de Mateus. Foi lá que aconteceram as controvérsias que nós lemos anteriormente. A controvérsia com os fariseus, porque Jesus está comendo com os pecadores, e com os discípulos de João Batista, porque ele não está jejuando. Então Jesus para a refeição e vai. Isso é muito bonito, mostra a disponibilidade, a prontidão do Senhor. Ele não diz: olha, espera um pouquinho, deixa eu terminar de comer aqui, a gente já vai, já que morreu mesmo. Se morreu não tem jeito, então... Não. Ele para o que está fazendo e vai. Porque a caridade, segundo a medida heróica, ela se faz assim. Toda caridade que é cheia de não me toques, que é cheia de protocolo, agora eu não posso, eu não consigo, deixa para depois, a gente faz quando pode, não é a minha escala, não está comigo, hoje eu não estou afim. Toda caridade que é cheia de distanciamento não é caridade. E como existem pessoas que se protegem, né? Então, eu tenho medo que abusem da minha generosidade, eu não quero que ninguém venha para se aproveitar de mim. Um cristão não é mesquinho a esse ponto. Não pode ter esse tipo de pensamento melindroso de alguém que não tem generosidade alguma. Existem aquelas pessoas que ajudam, mas elas ajudam assim, pela metade.
Eu sempre tive horror disso daí, né? A pessoa te dá uma carona até a esquina anterior, porque ela não quer ir até o fim. Ela não tem a generosidade de fazer a caridade até o fim. Jesus não é assim. Ele vai, faz, larga o que está fazendo, vai. Por quê? Porque a caridade tem essa generosidade, essa prontidão. Ora, nisto, enquanto eles estavam indo, chegou uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Um outro estado emergencial. Estava pronto a ponto de morrer. 12 anos de hemorragia é quase inacreditável. Veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. O texto, portanto, sugere que Jesus é um judeu piedoso. Por quê? Os judeus piedosos, eles usavam os tefilim, que eram umas tiras na túnica, ou no manto que cobria a túnica. Então o texto está dizendo, hoje a gente vê, quando vê algum judeu ortodoxo com uma espécie de cadarços que caem assim da roupa, são os tefilim. Ou seja, São Mateus está mostrando que Jesus é um judeu piedoso, mas não dentro dos moldes que os judeus de Jerusalém esperavam, porque ele está acima disso, ele supera a medida do judaísmo. Então a mulher toca nos tefilim, toca ali naquele cadarço da veste de Jesus, e pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, serei curada. Vejam a ousadia da fé. Um pensamento interior com uma ação exterior. É o que diz São Paulo na carta aos Romanos: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. A fé é um ato do coração, mas que precisa exprimir-se externamente. Não pode ficar guardada. Esses dias, o Frei Clodovis lançava o seu livro e ele dizia uma verdade muito grande, que fé implícita não existe, e que fé explícita é um pleonasmo, é uma redundância. Ou seja, se eu creio, eu não posso esconder a fé. Esconder a fé significa não crer de verdade para a vida eterna, crer com o peso que a fé traz consigo. Essa mulher, sabe-se lá em que estado, o Evangelho nos sugere uma mulher fragilizada, uma mulher completamente acabada. Vai como quem se rasteja, vai por trás, toca na ponta da veste dele. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. Então isso mostra que salvação para Cristo não é algo genérico. Salvação é algo concreto. Salvação tem a ver com cura. Salvação tem a ver com libertação. Salvação tem a ver com transformação da vida. Portanto, abrange não apenas a vida eterna, mas a vida presente. A salvação é completa e concreta. Já voltarei aqui. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo.
Alguns cristãos interpretam esse versículo segundo a doutrina herética, para nós católicos, do sono da alma. Ou seja, que alguém, quando morre, na verdade, permanece dormindo no túmulo. Nós sabemos, pela carta aos Hebreus, por exemplo, que depois da morte vem o juízo. E Jesus mesmo disse ao ladrão arrependido, que estava ao lado da cruz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Houve até alguém que defendeu uma tese dizendo que a vírgula ali está fora de lugar, né? Jesus teria dito: na verdade, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Né? Mas a interpretação é furada, porque se ele está dizendo, ele não está dizendo ontem, né? E também não está dizendo amanhã. Na verdade, eu te digo hoje, seria uma redundância desnecessária mesmo. Então, na verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, não é a doutrina do sono da alma. Aqui, Jesus, possivelmente, o que está fazendo é caçoar da morte. É como alguém que se levanta sobre a morte e diz: ela está dormindo. Eu vou resolver isso daí. Começaram a caçoar dele. São Mateus diz que começaram a caçoar dele, indicando aqui uma eventual ironia. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Vejam que interessante. Nós temos 2 milagres que acontecem na mesma cena. No primeiro milagre, a mulher faz tudo o que ela pode para chegar até Cristo. No segundo milagre, não, a menina estava morta. Isso significa o seguinte: que a fé exige de nós ousadia, exige de nós atitude, exige de nós que nós façamos o possível. Só que tem uma coisa: se eu não posso fazer, Deus é suficientemente Deus para suprir a minha impossibilidade. Mesmo nos meus impossíveis, Deus pode me levantar da cama, Deus pode me levantar da pior situação. Inclusive porque o pecador não pode se salvar. Aquela menina morta representa, no fundo, todo pecador, que não pode se salvar a si mesmo. Portanto, se a fé requer de mim uma atitude, muitas vezes nós não conseguiremos fazer aquele mínimo. E será este o momento em que Deus soberanamente vai intervir para fazer aquilo que só Ele pode fazer. No primeiro milagre, a mulher toca na orla da veste de Jesus. A mulher sofria de fluxo hemorrágico, portanto, ela era impura. Assim como, no caso da filha do chefe, morta, por estar morta, ela também é impura. E ninguém poderia tocar em algo impuro sem contrair impureza. Então, ao mesmo tempo em que São Mateus apresenta Jesus como um judeu piedoso, ele é tocado por uma mulher que sofre de fluxo hemorrágico, ele é tocado por uma mulher impura, e a sua pureza a cura. Não é a impureza da mulher que entra nele, mas é a pureza dele que entra na mulher. Do mesmo modo, a filha do chefe, que está caída na cama, está morta, portanto, ela não pode tocar Jesus, mas Jesus pega na mão dela.
E ao invés de a impureza do cadáver passar para Cristo, é a vida soberana de Cristo que vivifica aquele cadáver. Ou seja, no primeiro milagre, Jesus é tocado pela fé. No segundo milagre, é Cristo que toca, sem que aquela menina possa crer. No primeiro caso, Jesus é passivo, no segundo, ele é ativo. Mas em ambos os casos, ele é o Senhor sobre toda impureza, sobre toda doença, sobre toda morte. No caso da mulher, ela está doente, e no caso da menina, ela está morta. Ou seja, ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é o Deus sobre toda doença, e ele é a ressurreição e a vida para trazer vida mesmo a quem estiver morto. Portanto, a tensão da figura de Cristo aqui nessa cena é a de um judeu piedoso que tem de um lado impureza, de outro lado impureza, uma oriunda do sangue da enfermidade, outra oriunda da morte, mas ele prevalece sobre tudo isso com o seu poder, porque ele é o próprio Deus vivente. Quantas imagens extraordinárias nós podemos ler aqui nesse Evangelho? Imagens que nos mostram que a nossa fé em Cristo tem que ser depositada com todo o nosso ser. Hoje nós podemos tocar Cristo pela fé, pela oração. Então, na oração, nós tocamos Cristo. Mas nos sacramentos, Cristo nos toca. Pela oração, nós exercitamos a fé que se prostra, que se inclina, que vai até o chão, que pega na barra de Jesus, que se une a Ele. Pelos sacramentos, Ele entra na nossa casa, Ele nos toca, Ele completa o que nos falta, e Ele nos faz andar de novo. Portanto, a mulher que perde o sangue representa nós que perdemos vida o tempo todo, por causa das nossas imperfeições, por causa do nosso estado de vida tantas vezes conturbado, mas que precisamos nos refugiar na oração, ir na direção de Cristo várias vezes ao dia, para receber dele a força necessária para chegarmos até o fim. E ao mesmo tempo, nós somos aquela menina prostrada na cama. Cada vez que chegamos ao templo de Deus, a sua igreja, Ele gentilmente vem ao nosso encontro e pelos seus sacramentos, Ele nos comunica a sua própria vida, que nos vivifica por dentro. Que nós possamos, queridos irmãos, nos inclinar a Cristo, como o pai dessa menina fez. E pela obediência da fé, recebermos-lo inteiramente, sem lhe opor nenhuma resistência de nossa parte, mas sujeitando-lhe todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa vida.